Você já parou para ouvir o silêncio que vem de uma cozinha antiga? Existe um mistério guardado nas sombras das lareiras que se apagaram há milênios, um segredo que repousa no fundo de potes de barro enterrados pelo tempo. Por que será que, em um mundo tão moderno, com tanta tecnologia e suplementos, ainda sentimos um vazio que nada parece preencher? Talvez a resposta não esteja no futuro, mas no que deixamos para trás. Hoje, eu convido você a entrar em um território quase esquecido. Vamos resgatar receitas que alimentaram profetas, guerreiros e famílias inteiras em tempos de escassez e de fé. São sopas que carregam mais do que nutrientes, elas carregam uma herança. Mas, antes de abrirmos esse livro de segredos antigos, eu gostaria de saber quem está aqui comigo nesta jornada. De qual parte deste vasto mundo você está assistindo? Escreva aqui nos comentários a sua cidade, o seu estado ou o seu país. É reconfortante saber que, mesmo distantes, estamos todos reunidos em volta dessa mesa imaginária, em busca de algo mais verdadeiro. Feche os olhos por um instante e imagine o aroma de um caldo borbulhando sobre brasas vivas, o cheiro do azeite fresco encontrando as ervas do campo. O que quase ninguém percebe sobre essas receitas é que elas não eram apenas comida, eram rituais de cuidado, eram formas de cura e conexão com o divino. A primeira dessas sopas nos leva de volta às areias do deserto, a uma história de herança e desejo. Você provavelmente já ouviu falar de Esaú e Jacó, e de como um simples prato de lentilhas mudou o destino de uma linhagem inteira. Mas o que havia naquela sopa de tão especial? Não era apenas a fome física, era o poder reconfortante da lentilha vermelha, um grão que, desde os tempos bíblicos, é símbolo de sustento e resiliência. Para preparar essa sopa hoje, não precisamos de ingredientes exóticos, mas de intenção. A lentilha vermelha cozinha rápido, desmanchando-se em um caldo denso e aveludado. Ao refogar a cebola no azeite de oliva, aquele ouro líquido que os antigos tanto prezavam, e adicionar um toque de cominho e alho, você não está apenas cozinhando, está invocando sabores que atravessaram milênios. O segredo que quase ninguém percebe aqui é a simplicidade. Os antigos sabiam que a verdadeira força não precisa de excessos. Enquanto a sopa cozinha, o vapor que sobe da panela parece sussurrar histórias de tempos em que o trigo era colhido à mão e o mel era o único doce conhecido. Falando em trigo, existe uma sopa de grãos, muitas vezes chamada de sopa de cevada dos pastores, que hoje foi quase totalmente substituída por produtos processados. A cevada é um grão rústico, resistente, que sobrevive onde outros falham. Na tradição bíblica, ela representa a humildade e a sobrevivência. Preparar um caldo de cevada com ervas amargas e raízes é como beber a própria força da terra. O que torna essa sopa única é a sua textura. Cada grão de cevada retém uma firmeza que nos obriga a mastigar devagar, a saborear o momento, a estar presente. É uma quebra de expectativa para o paladar moderno, acostumado com tudo o que é fácil e imediato. Aqui, o tempo é o ingrediente principal. Muitas pessoas me perguntam por que essas receitas funcionam tão bem ainda hoje. A resposta é simples, mas profunda. O nosso corpo reconhece o que é real. Quando usamos o azeite de oliva extra virgem, estamos oferecendo ao organismo o mesmo combustível que mantinha as lâmpadas acesas nos templos antigos. O azeite não é apenas uma gordura, é um símbolo de unção e saúde. Ao final de cada sopa, um fio de azeite cru por cima não é apenas para o sabor, é para selar a nutrição. E o que dizer das ervas? O hisopo, a hortelã, o coentro. Os antigos não as usavam apenas para temperar, mas para purificar. Existe uma sabedoria silenciosa em colocar ervas frescas no final do cozimento, preservando a vida que nelas habita. Há algo de sombrio na forma como nos desconectamos da nossa comida hoje em dia. Comemos em pé, comemos caixas, comemos códigos de barras. Mas, ao resgatar uma sopa de legumes bíblicos, como o alho poró, a cebola e o grão de bico, estamos retomando o controle. Imagine uma sopa de grão de bico, cozida lentamente com um osso de carne ou apenas com vegetais de raiz, finalizada com um toque de mel e vinagre, como se fazia antigamente para equilibrar os sabores. Essa combinação de doce e ácido cria uma profundidade que confunde e encanta os sentidos. É uma receita que parece complexa, mas que nasce da observação da natureza.
Você já notou como o mundo parece mais barulhento agora? Essas sopas exigem o oposto. Elas exigem o silêncio do preparo, cortar os legumes com calma, sentir a textura da casca, o som da faca na madeira. Isso é um tipo de oração, uma das sopas mais esquecidas, e talvez a mais poderosa em termos de significado, é a sopa de ervas amargas e trigo quebrado. Na tradição, as ervas amargas serviam para lembrar os tempos de dificuldade, enquanto o trigo representava a provisão. Hoje, podemos usar chicória, rúcula ou até dente de leão. O amargor limpa o paladar e estimula o corpo, enquanto o trigo traz o conforto. É o equilíbrio perfeito entre a lembrança da dor e a celebração da vida. O que quase ninguém percebe sobre essas receitas é que elas foram desenhadas para nos manter integrados. Não havia separação entre o que era remédio e o que era comida. Se você estava cansado, havia um caldo. Se estava triste, havia uma sopa quente com especiarias que aqueciam a alma. O uso do mel em sopas salgadas, algo que soa estranho para muitos hoje, era uma prática comum para trazer uma nota de luz a pratos pesados. O mel não era apenas um adoçante, era visto como uma gota de sol armazenada pelas abelhas, um presente direto da criação. Ao olharmos para essas práticas, percebemos que a modernidade, muitas vezes, nos roubou a saciedade. Você pode comer uma refeição enorme hoje e sentir fome uma hora depois. Por quê? Porque faltava a alma do alimento. Essas sopas antigas, feitas com grãos integrais, leguminosas e gorduras boas, criam uma sensação de preenchimento que vai além do estômago. Elas tocam o espírito. É um cuidado que você dedica a si mesmo e àqueles que ama. Não se trata de promessas milagrosas de cura, mas de um retorno ao equilíbrio. O corpo humano não mudou tanto assim nos últimos 2000 anos. O que mudou foi o que colocamos dentro dele. Gostaria de propor um desafio a você. Durante esta semana, escolha uma noite em que o clima esteja mais ameno, ou simplesmente uma noite em que você se sinta sobrecarregado pelo peso do dia a dia. Desligue as luzes artificiais excessivas, deixe o celular de lado e vá para a cozinha. Não veja isso como uma tarefa, mas como um encontro. Pegue um punhado de lentilhas ou de grão de bico. Sinta o peso dos grãos na mão. Deixe-os de molho. Veja como eles absorvem a água e ganham vida. Quando for refogar seus temperos, use o alho e a cebola como se fossem pedras preciosas. Sinta o aroma invadir a casa. Esse cheiro tem o poder de ancorar a gente no presente. É um cheiro que diz: aqui há cuidado, aqui há vida. Muitas vezes, o que chamamos de esquecido é apenas aquilo que está esperando para ser lembrado. Essas sopas não deixaram de funcionar, nós é que deixamos de prepará-las. Elas funcionam hoje porque combatem a maior doença do nosso século, a pressa. Elas nos obrigam a esperar o tempo do fogo. Elas nos ensinam que as melhores coisas da vida não podem ser apressadas. O trigo precisa crescer, a lentilha precisa amolecer e o sabor precisa de tempo para se casar com o tempero. Enquanto você mexe a panela, pense nas gerações de mulheres e homens que fizeram exatamente o mesmo movimento antes de você. Há uma continuidade nisso, uma corrente invisível que nos liga aos nossos antepassados. Eles enfrentaram tempestades, guerras e incertezas. Mas ao final do dia, havia um pote de sopa no centro da mesa, e enquanto houvesse aquele caldo quente, havia esperança. É essa esperança que eu quero que você sinta ao testar essas receitas. Não se preocupe com medidas exatas ou técnicas de chefe. A cozinha antiga era feita a olho, guiada pelo instinto e pelo coração. Se você gosta de mais ervas, coloque mais. Se prefere um caldo mais ralo, adicione mais água pura. O importante é a qualidade do que você usa. Procure o azeite mais simples, mas verdadeiro. Procure o grão que não foi modificado. Use o sal da terra com moderação, mas com respeito. O que quase ninguém percebe sobre a sopa de lentilhas de Jacó, por exemplo, é que ela era vermelha não apenas pela cor do grão, mas talvez pelo uso de especiarias ou raízes que davam vigor. A cor vermelha na antiguidade era símbolo de vitalidade, de sangue, de vida pulsante. Beber aquela sopa era como renovar o compromisso com a própria existência. E você pode fazer o mesmo hoje. Pode transformar o seu jantar em um momento de renovação.
À medida que nos aproximamos do fim desta nossa conversa, espero que você sinta um pouco desse calor que emana das tradições antigas. Não é apenas sobre comida, é sobre pertencimento, é sobre saber que fazemos parte de uma história muito maior do que nós mesmos. Essas sopas são pequenos portais para um tempo onde a vida era mais dura, sim, mas talvez mais cheia de significado em cada colherada. Talvez o grande segredo dessas sopas esquecidas seja que elas nos lembram de quem somos. Somos seres que precisam de sustento, mas também de beleza. Precisamos de nutrição, mas também de mistério. E há algo profundamente misterioso na forma como ingredientes tão simples podem criar um sabor tão complexo e reconfortante. Eu espero verdadeiramente que você se sinta inspirado a acender o seu fogão e resgatar um pouco dessa sabedoria. Que o aroma dessas sopas traga paz para a sua casa e conforto para o seu coração. Que você possa saborear cada colherada, sabendo que está honrando uma tradição de cuidado que nunca deveria ter sido deixada de lado. Prepare sua sopa, sinta o vapor no rosto e deixe que o alimento faça o seu trabalho silencioso de restauração. O mundo lá fora pode estar caótico e escuro, mas dentro da sua cozinha, em volta do seu fogão, existe uma luz que nunca se apaga, enquanto houver alguém disposto a cozinhar com amor e reverência. Sinta o acolhimento dessas palavras e leve esse sentimento para a sua prática. Cozinhar é um ato de fé, é acreditar que o amanhã virá e que precisamos estar fortes para recebê-lo. Que essas receitas antigas tragam para o seu hoje a força que você precisa. Experimente. Teste, sinta o sabor da história na sua boca e, acima de tudo, cuide-se com o mesmo carinho com que os antigos cuidavam de seus bens mais preciosos. A cozinha está esperando por você, o fogo está pronto, os grãos estão lá, guardando em si a promessa de vida. Basta você começar. Que sua mesa seja sempre farta de verdade, de saúde e de conexões profundas. Que o alimento seja seu aliado e que cada refeição seja uma lembrança de que você é amado e cuidado pela própria terra que nos sustenta. Vá agora, veja o que você tem na despensa. Talvez um pouco de lentilha, um resto de pão integral, um vidro de azeite. É tudo o que você precisa para começar a sua própria jornada de volta às origens. E quando a sopa estiver pronta, respire fundo. Sinta o cheiro do passado se tornando presente. Esse é o verdadeiro milagre da vida cotidiana. Fique em paz, com o coração aquecido e a alma nutrida. Que o bem-estar que essas sopas proporcionam se estenda por todos os seus dias. Até o nosso próximo encontro, onde continuaremos a desvendar os mistérios que o tempo tentou esconder, mas que o nosso coração insiste em lembrar. Bom apetite e que sua jornada seja sempre iluminada pela sabedoria dos antigos.